aqui a palavra que a Meire disse para os pais sobre as crianças, e um pouquinho mais fundo, mas eu quero dizer para os irmãos que o que vou dizer agora é uma forma de conselho, de direção, de ajuda. O pastor, como foi dito no texto, ele não é um dominador do rebanho, ele não manda no rebanho, ele procura cuidar dentro das suas limitações, ele orienta, ele instrui, ele é um colaborador para que todo membro do rebanho, para que as famílias possam talvez viverem melhor o seu dia a dia. Já faz um tempo que a Meire tem comentado comigo, nós saímos daqui, nós vamos conversando sobre o culto, depois quando nós vamos embora, e ela tem comentado como algumas crianças às vezes chegam para a sala com sono, algumas começam a chorar, algumas estão um pouco assim mal-humoradas, mas não é porque as nossas crianças elas não gostam da igreja, mas eu sinto que talvez as crianças elas cheguem na igreja, particularmente no culto da noite, cansadas. Alguns anos atrás alguém disse assim, porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia de nós evangelizarmos, é o dia de entregar folheto de casa em casa, é o dia de discipular, é o dia de estar junto com outras pessoas, para que as pessoas possam receber do Senhor Jesus. Eu ouvi isso e eu entendi isso como uma aberração, porque para mim, o domingo, ele é para adorarmos a Deus, servirmos ao Senhor com os nossos dons e para descanso. Sabe o que às vezes acontece? Eu entendo que às vezes no dia de domingo algumas famílias acabam visitando, talvez saindo para alguns lugares, almoçando tarde, e domingo é o dia de nós sairmos daqui da igreja de manhã, irmos para a nossa casa, fazermos a nossa refeição. Depois que faz a refeição, a família se junta para arrumar a cozinha, e sabe o que a gente precisa? A gente precisa descansar. Domingo não é dia de fazer visita, chegar 4h30 em casa, as crianças estão cansadas, vai todo mundo correndo, tomar o banho, se arrumar, para vir para a igreja. Sabe o que acontece? As crianças, elas ficam cansadas, elas ficam sonolentas, e elas não conseguem mesmo assimilar e nem receber o ensino da palavra de Deus. E eu vou ser sincero com os irmãos também, nós adultos muitas vezes sofremos e não prestamos o culto que nós devemos prestar a Deus, porque nós estamos cansados no dia de domingo. Só para dar um exemplo, há muito tempo atrás, há mais de uma década, eu lembro que a nossa família programava de fazer algumas coisas no domingo, sabe? Às vezes um almoço, um encontro, um dia de aniversário, vamos comemorar no domingo. Eu disse para a Meire, olha, eu gosto muito de estar com a família, mas não com firme presença, né? Se querem a nossa presença, tem que fazer num outro dia, porque domingo eu chego em casa, quero descansar à tarde, eu quero dar uma revisada naquilo que eu preciso pregar à noite, e eu preciso estar bem. Muitas vezes o nosso domingo é tão corrido, tão atropelado, trabalha, recebe visita, vai fazer visita, você tem que descansar, você tem que colocar os seus filhos para descansar à tarde, para que eles possam estar dispostos para virem à igreja, não para que venham para a igreja, fiquem chorando, durmam no banco, estejam mal-humorados, mas às vezes a culpa é nossa mesmo, porque nós colocamos os nossos filhos num ritmo tão frenético no domingo, que eles não conseguem nem cultuar do jeito que precisam
precisam cultuar, e nem nós, muitas vezes, né? Então é por isso que às vezes a gente não canta, às vezes a gente fica meio cochilando, porque o nosso domingo nós não tivemos o tempo de descanso. Então eu gostaria de dizer isso para as famílias, para os pais que estão aqui, para que você pudesse aí refletir um pouco como tem sido o seu domingo, né? Irmãos, dia de evangelizar, de discipular, de pregar o evangelho, de ir ao cinema, de fazer visita, de receber visita, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. O domingo, ele é um dia diferenciado. É o dia de nós estarmos aqui, mas bem dispostos, preparados, atentos naquilo que nós estamos prestando como culto ao nosso Deus. Então, reveja um pouquinho a sua agenda, porque as crianças também cansam, viu? Elas também ficam cansadas. E também nós, muitas vezes. Então, tente regular o seu horário. Eu não sei como é que os irmãos fazem, mas aqui, mais uma vez dizendo, é só uma sugestão. Normalmente lá em casa, o nosso almoço de domingo é o mais simples possível, mais simples. E quando nós podemos, a gente já prepara metade do almoço no sábado à noite. Então vai fazer o seguinte, nós vamos comer um macarrão. Então, eu não sei, eu não gosto, pastor, mas olha, em casa cai muito bem. A gente já deixa à noite o macarrão cozido, já faz o molho à bolonhesa. Chega em casa, irmãos, é só esquentar. A salada já está pronta, nós chegamos em casa, almoçamos, a gente arruma ali e pronto. Cada um pega o seu travesseirinho e vai descansar, sabe? Então, no domingo, faz aquilo que for mais simples. Às vezes a gente chega em casa e a gente quer caprichar tanto, vai almoçar 3 horas da tarde, termina 3h30 de arrumar alguma coisa, já está quase na hora de se aprontar para vir para a igreja, a gente está cansado. Então, talvez otimize melhor o seu domingo, né? Se prepare de antemão. Às vezes a gente está aqui na hora da escola dominical, está pensando o que vai fazer de almoço. Não, você já tem que ter pensado no dia anterior, para agilizar tudo, para dizer para o marido o que ele já tem que comprar de antemão, e não sair daqui ainda para aprontar o almoço e almoçar 3 horas da tarde. Isso não pode acontecer, porque senão o nosso culto não sai bem, os nossos filhos chegam cansados aqui na igreja, né? E nós também. Então, tente mudar um pouco o seu ritmo no domingo, e talvez você chegue aqui mais disposto, o seu filho, a sua filha vai chegar muito mais disposto também. Tá certo? É só uma dica, uma sugestão, porque assim como vocês, nós também sabemos o que é vivenciar o domingo na igreja, com criança recém-nascido, com criança pequena. Eu vivenciei tudo isso que os irmãos vivenciam também. Pastor, o senhor não sabe o que é ter filho? Sei. Eu lembro que eu estava pregando e a Meire estava lá com o carrinho empurrando meu filho no culto, né? E tinha que sair de vez em quando. Então eu sei tudo que os irmãos passam. E a gente aprendeu a tentar otimizar aí o nosso domingo para tornar melhor. São sugestões, ideias. Se você achar que vale a pena, tente incrementar aí na sua casa, na sua família. Tá bom? 1 Coríntios capítulo 13, abra comigo a sua Bíblia. Primeira Coríntios capítulo 13, versos 1, 2 e 3. Diz assim o texto bíblico: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua
todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Até aqui. Esta passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, nós não a lemos inteira, mas é conhecida por alguns estudiosos como uma das mais belas passagens do Novo Testamento. Ela é vista desta forma porque trata de um tema muito particular e indispensável para a vivência humana, ainda mais quando se refere à vivência da igreja nessa terra, aos nossos relacionamentos. Ele trata sobre o amor, e na verdade aqui o que Paulo faz é realmente um tratado sobre este tema, sobre o amor, que ele mesmo diz que é algo sobremodo excelente. Ele agora passaria a falar aos coríntios sobre algo sobremodo excelente, e ele fala sobre o amor. E esse amor aqui, ele é colocado como realmente o amor verdadeiro e prático. E o que Paulo mostra para nós aqui neste texto, que é exatamente isso que interessa quando se fala em amor. Quando se fala em amor, o amor ele precisa ser vivido, ele precisa ser praticado, e ele é algo que vai muito mais além do que palavras. O apóstolo João disse que nós precisamos amar não só de palavra e de língua, mas de fato e de verdade. Ele diz isso porque hoje as pessoas, elas se acostumaram a falar muito sobre amor, mas fala-se muito e pratica-se pouco. Então, é isso que vale a pena quando se trata de um assunto tão relevante como esse. E quando fala sobre prática do amor, ele fala também sobre um dos maiores exemplos que nós temos do amor prático, que é o próprio Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele enviou o Seu Filho para que Ele morresse em nosso lugar, e todo aquele que viesse a crer, então, fosse salvo. Aqui nós estamos falando de um Deus que ama, não apenas em palavras, mas Ele demonstrou que Ele ama enviando o Seu próprio Filho e entregou o Seu Filho em nosso lugar. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, não nos dará graciosamente nele todas as coisas? Então é uma demonstração prática do amor de Deus, e quando se fala em amor, é isso que deve se levar em consideração, esse amor que é prático. Deus nos ama desta forma, e nós somos convidados a amar uns aos outros também desta forma, de uma forma profunda, de uma forma prática, de uma forma intensa. E nós podemos até mesmo dizer que quem ainda diz ter fé, mas não consegue produzir o fruto desse amor prático e profundo, talvez ainda não tenha conhecido ao Senhor. 1 João capítulo 4, versículo 8, traz para nós a dura realidade de que talvez quem não tenha aprendido a amar desta forma, nunca conheceu ao Senhor. Não, mas eu vou à igreja. Não, mas eu prego o evangelho. Não, mas eu dou aula. Eu prego, eu faço tanta coisa. Não importa o que você diz. A prática da vida, ela diz muito mais do que as suas palavras. Então, João, ele diz que muito provavelmente quem não consiga amar como Deus nos orienta a amar, nunca conheceu ao Senhor. Sem dizer que o amor, ele
é e continuará sendo a principal marca do discípulo. Jesus disse aos seus discípulos: eu dou um novo mandamento para vocês, e esse mandamento é que vocês se amem, assim como eu amei vocês, que vocês se amem, e todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então, não se conhece um verdadeiro discípulo exatamente pela sua vestimenta. Não se conhece um verdadeiro discípulo por ele andar com a Bíblia debaixo do braço. O verdadeiro discípulo é conhecido por ele praticar o amor. A única forma genuína, conhecida e dita pelo próprio Senhor Jesus, pela qual um discípulo é conhecido, é pelo amor. João 13:35. Então isso fica muito bem claro. E aí, quando nós falamos como um tema como este, amor, e que às vezes nós achamos um tema tão comum, porque nós já ouvimos tanto sobre o amor, não é mesmo? Talvez ao ler esses 3 versículos aqui que nós lemos, você deve ter pensado: puxa, o pastor vai falar sobre amor hoje, eu já sei tanto sobre amor, eu já ouvi tantas mensagens sobre o amor. Eu acredito que você já tenha ouvido muito sobre o amor, e que se você vier aqui, você pode dar uma aula sobre o amor. Mas eu também digo para os irmãos que não é exatamente o quanto você já ouviu sobre o amor, não é o quanto você sabe sobre o amor, é o quanto você pratica o amor. Muitos de nós sabemos sobre o amor, muitos de nós podemos dar uma aula sem olhar até para nenhum esboço, mas o fato não é esse, a questão é mais profunda. Não é o quanto você sabe, não é o quanto você ouviu, mas o quanto você pratica o amor, porque o amor bíblico, ele é prático, ele não é apenas palavras e tapinha nas costas, ele é algo prático. Então, nesta noite, mais uma vez, você tem 2 opções. Você ouve o que o texto bíblico diz e você sai daqui dizendo: eu vou buscar mais oportunidades e me colocar em situações onde eu possa amar mais. Eu vou sair daqui desejando realmente amar mais, amar o meu irmão que está do meu lado, amar mais a minha esposa, amar mais o meu marido, demonstrar mais amor aos meus filhos, demonstrar mais amor aos meus pais, demonstrar mais amor ao meu vizinho, àquela pessoa difícil que trabalha do meu lado. Eu decido, depois daquilo que Deus disse, eu decido sair daqui desejando vivenciar o amor. Ou então, nós saímos daqui ouvindo esta palavra e saímos sem desejar mudança alguma, achando que talvez essa palavra não foi para nós, ou então que o nosso amor já está suficiente. Talvez nós saiamos daqui e nos tornemos totalmente passivos, acomodados e insensíveis, achando que nós não precisamos fazer mais nada e que o amor que eu julgo ter é suficiente. Então nós vamos sair daqui fazendo esta escolha. Quero dizer para os irmãos que, além de Jesus, Pedro, Paulo, João, Tiago, todos eles trabalharam a excelência do viver o amor, mostraram para nós a necessidade de viver o amor na prática. E eu gostaria de explorar hoje esses 3 versos que Paulo coloca aqui a respeito do amor. O amor retratado aqui em 1 Coríntios, ele é algo tão inspirador, que já levou à criação de muitos cânticos baseados neste texto, até hinos baseados neste texto. Poetas do mundo secular, eles também se utilizaram desse tratado sobre o amor para falar sobre este tema.
mas nós sabemos que é muito mais do que decorá-lo, muito mais do que saber que ele existe como escritura que vem do coração de Deus. É algo para nós sabermos e vivenciarmos na prática. Eu quero mostrar aqui então os 3 ensinamentos, um em cada verso, que está relacionado ao amor, e poder assim, juntamente com você, mais uma vez, refletir sobre o que isso implica na minha vida. O primeiro ensinamento que nós temos aqui é que o amor, ele é mais nobre do que a capacidade de comunicar-se bem. De novo, o amor é mais nobre, ele é superior à capacidade que nós temos de nos comunicar bem. O versículo 1 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que você seja um poliglota, ou seja, ainda que você tenha o domínio de falar as línguas dos homens, a palavra língua aqui é o idioma que é conhecido em todo o globo terrestre. As nações, elas se comunicam entre si, ou melhor, as pessoas das nações, elas se comunicam utilizando-se do seu idioma, da sua língua. Nós usamos o português, outra nação usa o francês, outros usam o espanhol e assim por diante. Ele está dizendo, ainda que eu domine todas as línguas que são conhecidas e faladas, e até a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada disso me adiantará. Quando nós falamos em línguas, nós estamos falando de um processo de comunicação. Nós estamos falando de povos que usam da sua própria linguagem para se comunicarem uns com os outros. E isso me faz pensar junto com você, como tem sido a nossa comunicação verbal no nosso dia a dia. Ele está dizendo aqui que ainda que a gente seja capaz de se comunicar tão bem, mas se não tiver amor, nós seremos como o símbolo que retine, o sino que soa e o símbolo que retine. Ele está mencionando 2 instrumentos que, ao serem tocados, eles emitem um som. Mas Paulo, ele tinha aqui a ideia de trazer uma figura daquilo que havia entre os coríntios naquela época. Nos templos pagãos, quando eles iam celebrar os seus deuses, eles tocavam o sino, e eles usavam também o símbolo, que é uma espécie de um prato. Só que no culto deles, eles não se importavam com melodia, eles não se importavam de sincronizar os sons. Então, o som que era emitido pelo sino era um som que não era agradável aos ouvidos. O som que era emitido por aquele prato, que era o símbolo, também não era nada agradável, não era algo que tinha um trabalho sincronizado, não é como os instrumentos que se juntam na hora e saem numa melodia agradável para nos acompanhar no momento que nós estamos cantando. Então ele diz o seguinte, se nós não nos comunicamos com amor, então a nossa comunicação será desprezível, será desagradável e não importa para nada. Ele está dizendo o seguinte, que você pode até se comunicar bem, mas o amor, ele é mais nobre do que o ato de comunicar-se bem. Mas o fato é que se não houver amor também, a comunicação ela não é perfeita, ela não é boa. O fato é que muitas vezes a nossa comunicação, ela não é produtiva. A nossa comunicação, ela não é
edificante. A nossa comunicação, ela não é ajudadora, ela não coopera para o bem de outros. Muitas vezes, a nossa comunicação, ela é uma comunicação até que apodrecida. Me lembro quando o apóstolo Paulo diz que as nossas palavras, elas não podem ser palavras torpes. Palavra torpe não é apenas aquela palavra que é solta como um palavrão feio. Palavra torpe é uma palavra apodrecida, é uma palavra que não edifica, é uma palavra que machuca, é uma palavra que fere, é uma palavra que tem o objetivo de transferir uma imagem errada para você, é uma palavra que não é edificante no seu relacionamento, que não promove o bem coletivo, são palavras que prejudicam as pessoas, é uma palavra que às vezes comunica arrogância, que comunica superioridade. Ele está dizendo o seguinte, que no nosso processo de nos comunicar uns com os outros, as nossas palavras precisam ser cheias de amor. Palavras ásperas, palavras fora do lugar, palavras que são para prejudicar, que não edificam, que não são produtivas, essas palavras precisam estar longe de nós. Você deve instruir, você deve orientar, você deve exortar, você deve repreender, mas em amor. Porque ainda que você se comunique bem, ainda que você deixe claro o que você quer, mas se toda a sua comunicação não for regada por amor, de nada disso importa. Ainda que você fale as línguas dos homens, ainda que você se comunique, se a sua comunicação não for em amor, ela não vai ter proveito algum. Agora, eu não sei se você já notou, muitas vezes a nossa conversa, o nosso ensino, a nossa instrução, a nossa exortação, ela não tem um produto final bom, porque nós nos comunicamos errado. Nós muitas vezes já chegamos xingando, nós já chegamos com palavras duras, ásperas, que machucam e que ferem. Às vezes nós nos comunicamos desejando que o outro seja afetado positivamente, mas o que acontece é algo negativo, porque ainda que você se comunique, você pode estar se comunicando errado, ferindo, agulhando, falando palavras que na verdade desanimam o outro, e isso não produz um bom retorno. Muitas vezes é aquele aconselhamento, aquela palavra, aquela conversa em amor que Deus vai usar para falar ao coração daquelas pessoas, da pessoa a qual você aconselha, da pessoa a qual você exorta, da pessoa a qual você repreende. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele diz que a sua palavra seja agradável e temperada com sal. Você percebe como Deus se preocupa com o que sai da nossa boca? Você já percebeu como que Deus se preocupa, como é o nosso processo de comunicação? Você pode falar firme com o teu filho, mas ele perceber que aquela firmeza é em amor. Você pode muitas vezes até repreender a sua esposa, mas você repreendê-la em amor e ela vai perceber por aquilo que você fala, porque vai perceber que é em amor, não é para te ferir, não é para te desmoralizar, não é para te machucar, não é para te diminuir, mas está fazendo isso com o desejo de ser algo produtivo, edificante e que traga mudança para a sua vida. Então, talvez a gente não tenha percebido ainda que esse verso 1 fala diretamente com o nosso processo de nos comunicar. Meus irmãos,
Nós nos comunicamos em todos os lugares onde nós vamos. Nós nos comunicamos na igreja. Eu pergunto para você, como tem sido o seu processo de comunicação com os seus irmãos? Às vezes nós somos tão duros com algumas pessoas, às vezes nós não sabemos falar algumas verdades, às vezes nós falamos com palavras que destroem, que desprezam, que ferem, que machucam. Em casa também às vezes nós somos assim. Nós podemos falar o que nós precisamos falar, mas que o nosso processo de comunicação seja em amor, porque senão nós jamais vamos conseguir atingir aquilo que nós precisamos atingir. O objetivo é ser produtivo e trazer edificação e trazer graça para aqueles que ouvem. É isso que Paulo diz, que a nossa palavra, ela precisa transmitir graça. Quando você fala o que você precisa falar, quando você comunica o que você precisa comunicar, as pessoas, elas recebem como? Você transmite graça às pessoas ou você as fere? Você transmite graça, você coloca o peso do amor nas suas palavras ou você realmente machuca as pessoas? Então, é bom nós pensarmos nisso, porque às vezes nós não colhemos um resultado positivo da nossa comunicação, porque nós não sabemos comunicar da forma correta. Quando nós lemos aqui o Novo Testamento, por exemplo, particularmente os Evangelhos, nós vemos aqui tantos momentos que Jesus precisa dizer algo para os seus discípulos, Jesus precisa corrigi-los, Jesus está sendo sério com eles. A gente pode até imaginar a tonalidade das palavras de Jesus, mas ele faz isso em amor. Quando ele ensina, no seu ensino, por mais difícil e duro que parecesse, as pessoas percebiam que era com a dose de amor necessária. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, as pessoas, lá no Sermão do Monte diz que quando Jesus terminou o seu discurso, as pessoas estavam maravilhadas. E sabe por quê? Porque Jesus trazia ensino como alguém que tinha autoridade. Autoridade não porque ele era austero o tempo todo, não porque ele tinha o semblante sisudo como um general, mas ele tinha autoridade nas palavras e a dose de amor necessária. Ainda que não fizesse aquilo que ele ensinava, isso era sinal de rebeldia, mas que a mensagem foi entendida, foi. Então, você pode muitas vezes não ser acatado por aquilo que você ensina, mas que não seja pelo erro de comunicação, seja porque realmente a pessoa não quer fazer, ou não quer ouvir, ou não admite ser corrigida, mas como está o seu processo de correção? Quando você precisa tratar algo com alguém, faça isso, use a comunicação em amor. Isso é muito oportuno, isso é muito bom. Aliás, deixa eu fazer uma observação aqui. Logicamente que o objetivo aqui não é mencionar ninguém em particular, mas algumas vezes eu tenho visto algo tão feio acontecer, e talvez esse seja o momento aqui para que você seja corrigido em nome de Jesus. A gente percebe que às vezes existem algumas coisas acontecendo entre uma pessoa e outra, só que a gente prefere fazer, sabe o quê? Mandar recadinho no Facebook, mandar recadinho no status do WhatsApp. Irmãos, eu quero dizer que isso aí é algo muito feio de se fazer. Tem algo acontecendo entre você e alguém? Então chame essa pessoa. Jesus disse que nenhum de nós estamos isentos de que algo aconteça entre nós. Foi por isso que ele ensinou o perdão, foi por isso que ele diz, vai conversar com o teu próximo, porque ele sabia que algumas coisas poderiam acontecer. E ele não disse que você tem que mandar recadinho. Ele diz que é para você ir conversar,
Trata isso com o teu próximo. Se você tiver alguma coisa com o teu próximo, antes de trazer a oferta no altar, vai resolver com ele primeiro. O mais importante é que você resolva a sua situação, muito mais importante do que a sua oferta. Resolve a sua situação lá. Então, nada de recadinho, viu? Porque as pessoas são assim, né? E a gente sabe o que está acontecendo. Então, por favor, pare com isso, é muito feio. Você que tem ouvido a palavra de Deus e tem aprendido a palavra de Deus na escola dominical, nos cultos, pare de fazer isso. Se você tem o que tratar com o seu irmão, vá e trate com o seu irmão, com a sua irmã. Fale com ele diretamente. Mesmo porque recadinho, muitas vezes não vai trazer mudança nenhuma, é uma comunicação tosca. Sabe por quê? Porque ele vai ver lá, será que é para mim? Porque pode ser para outra pessoa. A sua comunicação foi deficiente. Agora, se você vai e diz para ele o que está acontecendo, e a sua comunicação é em amor, com o objetivo de apaziguar e pedir perdão, o negócio vai ser resolvido. Então, é muito feio recadinho por Facebook. É muito feio recadinho por mensagem, por status de WhatsApp. Então, mude a sua conduta, que a sua comunicação ela seja eficaz, seja bíblica e seja feita e resolvida em amor, porque é dessa forma que precisa. Senão, a sua comunicação ela não vai transmitir amor, porque só fica dando recadinho, só agulhadinha, só dando lá o seu toquinho. Não faça mais isso. Se você não quiser ir tratar com seu irmão, também não fique dando recadinhos por rede social. Não é dessa forma, tá bom? Já que nós então conhecemos a maneira de tratar as coisas, vamos fazer da forma certa. E aprenda que o amor é mais nobre do que a capacidade de comunicar-se bem. Se comunique bem, mas você só vai se comunicar bem se essa comunicação for feita em amor. Segundo lugar, o amor é mais nobre do que qualquer expressão de espiritualidade. O versículo 2 diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa importante. Dentre os problemas graves que existiam lá na igreja de Corinto, um desses problemas era o mau uso dos dons espirituais. É por isso que Paulo, ele pega o capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 Coríntios para falar sobre os dons. Ele explica a natureza dos dons, ele diz da onde que vêm os dons, para que os dons servem, e ele diz sempre que os dons é para um projeto final positivo na vida da igreja, na vida das pessoas. E ele fala aqui sobre o dom de profetizar, ele fala sobre os mistérios e ciência. O que eles estavam fazendo era atribuir espiritualidade a manifestações místicas, a coisas extraordinárias e dizerem que aquilo que eles estavam fazendo era coisa de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que isso aqui não é algo que ficou lá só na igreja de 1 Coríntios, não. De vez em quando nós vemos por aí em alguns lugares algumas coisas descabidas acontecendo. As pessoas, elas fazendo coisas que na verdade é mais uma forma de descaracterizar o culto, dizendo que é de Deus, dizendo que é espiritual e é pura manifestação da carne. Gente pulando e dizendo, não, o Espírito está fazendo isso comigo. Não, não está fazendo não, porque está provocando desordem no culto. E o culto precisa ser feito com decência e ordem. Todo mundo falando e ao mesmo tempo, e grita e fala um monte de coisa e faz isso, isso é de Deus. Não é não, porque qualquer coisa que descaracteriza o culto solene não vem de Deus. Paulo diz isso,
Ele explica isso em 1 Coríntios capítulo 14. Estavam dando aos dons espirituais o tom de uma manifestação mística. Eu estou vendo coisas acontecendo, tem algo fantástico aqui. Paulo, olha, pode parar com isso. Paulo lhe diz que os dons, eles precisam ser usados com seriedade. E existiam e ainda existem algumas pessoas que, por terem alguns dons, elas se acham mais espirituais do que outras. Eu tenho o dom tal. Poucos aqui nessa igreja têm. E os que têm, eu faço melhor. Olha o irmão, ali o irmão é irmãozinho de fogo. Que fogo? O fogo do Espírito. Esse fogo do Espírito produz uma vida de santidade? Não, é pula-pula, é oba-oba. Opa! Porque eu recebi o dom disso, eu sou mais espiritual. Existe até mesmo a arrogância, que eles dizem que é uma arrogância espiritual. E que não é santa não, viu? O amor, ele é mais nobre do que qualquer manifestação de espiritualidade. Tem gente que se acha mais espiritual e melhor do que o outro, porque tem esse dom e o outro não tem. Ora, está errado. Essa é uma maneira carnal de enxergar a manifestação dos dons espirituais. Porque se é Deus quem dá o dom, então se Ele deu esse dom para esse e não deu para esse, não é para que um se ache melhor do que o outro, mas é porque ambos são usados de uma maneira diferenciada, porque os dons é para a edificação da igreja. Então, não são todos que têm um dom. Eu tenho um dom que você não tem, só que você tem dom que eu não tenho. E por isso, com o meu dom eu te edifico, e você com o seu dom me edifica, é para o bem da igreja. Somos nós que enxergamos as coisas erradas. E ele diz aqui no versículo 2, ainda que eu tenha tamanha fé, você pode ter até uma fé que você diga que é tão gigante a ponto de transportar os montes, mas se o seu ato de fé, a sua vida de fé não transmitir amor, de nada disso importa, você nada será. Então, o amor, ele é mais nobre do que qualquer demonstração de espiritualidade. Se você quer saber se alguém é espiritual, não é pelas palavras que ele diz, mas é por aquilo que ele vive. Ele ama, ele demonstra amor, ele se preocupa, ele tem esse sentimento altruísta de pensar primeiro no outro do que nele. Isso sim é espiritualidade. Agora, um dom, ele não manifesta espiritualidade. Não manifesta. Eu tenho uma fé tão grande, eu oro e Deus responde. Mas você pode ser um crente orgulhoso pela fé que você tem. E onde está o orgulho, não tem demonstração de amor. É isso que Paulo está dizendo. Talvez você nunca tenha olhado esse texto dentro desse prisma. Qual é a nossa espiritualidade? Você se acha melhor do que alguém porque você tem algo que o outro não tem? Porque você tem facilidade de falar e o outro não tem? Porque você diz que você tem alcançado tanta coisa pela fé que você tem, e o outro nem tanto, pode ser que ele não tenha tanta fé que nem você? Irmãos, nós precisamos tomar cuidado para nós não cairmos no farisaísmo. Os fariseus, eles eram assim, o desejo deles era parecer para a sociedade que eles eram espirituais, mas onde estava o amor deles? Os fariseus diziam, não se pode fazer nada no sábado. Aí Jesus um dia perguntou para eles assim, o seguinte, se um animal cair no buraco, e for dia de sábado, vocês vão deixar o animal morrer, porque não pode fazer nada no dia de sábado? Se vocês agirem assim, vocês não estão entendendo o espírito da lei. Não pode fazer nada, que absurdo.
Então eles queriam se dizer tão espirituais, não fazendo nada, mas veem a vida de um animal perecendo e não vão lá para resgatar o animal. Que tipo de espiritualidade é essa? Ah, hoje não é dia de trabalho, não é dia de socorrer um ser humano. Ei, que espiritualidade é essa? Que preza pelo dia de sábado e não faz nada e deixa uma vida morrer à míngua? Tem alguma coisa errada, Jesus estava dizendo. Está tudo errado. E às vezes nós também achamos isso. Lembra do fariseu que foi orar? Oh Senhor, muito obrigado porque eu não sou injusto, não roubo, não adultero, jejuo, dou o dízimo, não sou que nem esse aqui que está do meu lado aqui. Olha como eu sou espiritual. Mas só pelo fato dele dizer, eu não sou como esse que está do meu lado, ele já deixa de demonstrar o quê? Amor. É isso que Paulo está dizendo. O amor, ele sobrepuja qualquer iniciativa de espiritualidade. Se qualquer demonstração de uma suposta espiritualidade não vier regada com amor, de nada disso importa. Então a gente precisa olhar isso com muito carinho, né? O fato de você ler muito a palavra deve trazer ao seu coração ainda mais amor pelo seu irmão e pelas almas perdidas, não para que você se torne alguém arrogante. Eu sei mais do que todo mundo. O objetivo de você conhecer a palavra, de ser espiritual, não é isso. Ah, porque eu conheço o grego. Você pode conhecer o grego, mas você não pode, talvez você não viva o amor. Você sabe que no grego a palavra para amor é ágape, mas você não vive o ágape, que é a palavra de 1 Coríntios. Está faltando isso, você conhece o grego, mas não vive o ágape, né? Ah, nossa, porque eu jejuo. Pô, parabéns. Esse jejum tem feito você amar mais o seu próximo? Ah, porque eu tenho bons recursos, eu dou, eu faço oferta. Pois é. E você conta para todo mundo? Que amor que é esse? Os fariseus também faziam assim. Eles davam com uma mão e contavam para todo mundo o que eles fizeram. Jesus disse, quando vocês forem dar alguma oferta, alguma esmola, dá com uma mão e esconde a esquerda, esconde a outra. Vai jejuar, não conta para ninguém não. Ninguém precisa saber que vocês estão jejuando. Só para se parecerem espirituais? Não. Vai orar, não precisa mostrar para todo mundo que vocês são espirituais orando nos cantos das praças. Entra no teu quarto e ore a Deus, que vai ver em secreto e Ele vai te recompensar. Não precisa mostrar que você é espiritual, não. A espiritualidade não está acima do amor, pelo contrário, o amor é mais nobre do que qualquer demonstração de espiritualidade. O maior sinal de espiritualidade é quando você ama, é quando você vê alguém que é capaz de te amar da forma que você está. É isso que ele está dizendo aqui. Então, isso serve como uma reflexão muito grande para nós. O que é que você entende como ser espiritual? Em algum momento você já se mostrou diante de uma situação onde você se entendeu como sendo um arrogante espiritual, achando-se melhor e mais bem preparado porque você lê mais, porque você conhece mais, porque você jejua? Onde está o amor? Né? Então, isso mexe profundamente com o nosso coração, mostrando a importância do amor na prática. E em terceiro lugar, o amor é mais nobre do que qualquer obra ou sacrifício de si mesmo. O versículo 3 diz assim, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A grande questão aqui para nós é o seguinte, qual é a intenção do seu coração? Quando você faz algo, qual é a intenção do seu coração? Ainda que você distribua todos os seus bens e dê aos pobres, aos necessitados, se não for por amor,
é desprezível. A Bíblia diz que nós precisamos realizar obras, não para a salvação, porque você já é salvo, Deus já preparou de antemão boas obras para que você as realize. Efésios 2:10, certo? Tiago diz o seguinte, você tem fé? Mostra que você tem fé pelas suas obras. Porque o que adianta você dizer que tem fé e você não faz boas obras? Então, quer dizer, as boas obras, elas precisam ser realizadas, certo? Mas essas boas obras, elas precisam ser realizadas por amor, em amor, não como um dever pesaroso, não para que você se exalte, não para que as pessoas venham dar tapinha nas suas costas, não para que as pessoas venham pensar o quanto você é generoso, mas você faça isso em amor. É por isso que Jesus disse para os fariseus, ou para os discípulos, não façam como os fariseus, que dão esmola e fica contando para todo mundo. Vai dar esmola? Fica quietinho. Aprenda a dar com generosidade, com amor, tendo compaixão do necessitado. Então ele está dizendo o seguinte, ainda que você distribua os seus bens, se o seu objetivo é ser exaltado, parecer que você é bonzinho, ser visto pelos homens, então você já perdeu tudo. Você pode vender a sua casa e dar tudo para os pobres. Se o objetivo é ser exaltado, então você perdeu uma casa. Mas se for por amor, aí tem valor. E ele vai ao extremo e ele diz, ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, se não for por amor, você vai perder a vida por nada. Até mesmo se você for entregar o seu corpo para ser queimado, você precisa estar ciente que a intenção do seu coração é por amor ao próximo. Dessa forma, usando este exemplo, ele quer mostrar para nós a dimensão do que é o amor. Ele está mostrando a superioridade do amor sobre qualquer outra atitude que exista nessa terra, para nós podermos abrir os olhos como o amor é importante na nossa vida, como o amor é importante nos nossos relacionamentos, como que o amor é demonstrado em atitudes. E aí ele deixa isso mais claro quando ele vai lá a partir do versículo 4, ele diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não se conduz inconvenientemente. Então ele vai mostrando esse amor prático, ele amplia o leque, ele amplia a nossa visão, mostrando para nós o quanto o amor é superior. Então, que nas nossas atitudes de benevolência, de bondade para com o próximo, seja movido por amor, seja movido por misericórdia, seja movido por compaixão. O fato é que às vezes tem faltado isso, porque nós vemos as pessoas tendo dificuldades e nós não temos compaixão delas. Nós vemos as pessoas precisando de ajuda e nós não nos movemos em direção a elas. Nós precisamos tratar alguma coisa com elas e nós nos comunicamos de uma forma errada. Nós muitas vezes praticamos aquilo que é oportuno dentro do nosso ambiente cristão, como ter fé, como orar, como jejuar, como ler a palavra, mas só que muitas vezes nós nos achamos superiores aos outros, e isso é irrelevante, porque tudo que você fizer, se não estiver provido, adocicado, encharcado de amor, não é aceito. Se o que você for fazer para Deus ou para o seu próximo for um peso para você, for algo pesaroso ou que seja para se promover, está tudo perdido, porque o objetivo não é esse. Então, meus irmãos, olhando dessa forma esses 3 versos, que às vezes passam até de uma forma imperceptível para nós hoje nos perguntamos com uma profunda reflexão, como é a minha comunicação? Ela é amável? Ou ela
fere, ou ela é áspera, ou eu grito com todo mundo, xingo todo mundo, não vejo autoridade, nem nada importa, o que eu tenho que dizer eu digo mesmo, e as minhas palavras elas machucam e machucam mesmo. Está errado, porque você tem que se comunicar, mas precisa ser em amor. Se você é alguém espiritual, que essa sua espiritualidade te dê cada vez mais humildade, para você não se sobressair sobre as pessoas e achar que você é melhor, mas em amor, torne-se humilde. E se você vai fazer algo por alguém, para alguém, movido dessa compaixão, que seja sempre essa a intenção do seu coração. Não deseje ser premiado pelos homens. O prêmio dos homens não tem o valor que aquilo que o céu pode nos retribuir. Então, faça para Deus, faça com o objetivo de demonstrar amor ao Senhor e amor ao seu próximo. Talvez isso para nós seja altamente desafiador, mas a palavra de Deus é assim mesmo, ela nos desafia com o desejo de que nós nos tornemos melhores para Deus aqui nesta terra. Hoje na escola dominical nós aprendemos que o Filho de Deus ele tem que ser diferente, ele não é melhor do que ninguém, mas ele tem que ter uma vida diferenciada aqui, e o que nos diferencia é a regra ou o mandamento do amor. Isso precisa ser colocado em prática, por mim e por você. Aproveito para terminar a minha palavra pedindo a você perdão, se em algum momento eu deixei de amá-lo, de amá-la como eu devia, talvez por uma falta de percepção, ou talvez por um descuido. Eu deveria ser mais atento com você, eu deveria talvez ter orado mais com você, ou deveria ter mandado uma mensagem que eu não mandei para você. Me perdoe, porque antes de trazer a mensagem de hoje, eu já fui chicoteado lá no escritório, né? A palavra ardeu em mim, e talvez tenha ardido em você, mas é isso mesmo, a palavra de Deus confronta. E se os irmãos de alguma forma, em algum momento sentiram um desamor da minha parte, me perdoe. Tenho as minhas falhas, sou um ser humano, sou fraco, mas juntos nós vamos olhar para a palavra e melhorarmos, e sermos melhores para a glória de Deus. Vamos ser assim? Amém. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, nos perdoe por muitas vezes negligenciarmos as verdades expressas aqui na Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra é tão maravilhosa e ela não volta atrás, ela não desce o padrão, ela não desce o nível. Nós precisamos, com a graça do Senhor, alcançar aquilo que o Senhor tem nos ordenado, para que possamos viver para a Tua glória, para que possamos dar um bom testemunho do Evangelho de Cristo, para que possamos mostrar ao mundo a realidade do Deus Criador. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um de nós, para que com a Tua graça e na força do Espírito Santo, possamos vivenciar a realidade do amor, dentro do nosso lar, na nossa vida aqui na igreja, no nosso dia a dia, em contato com as pessoas que conhecemos e até com aquelas que nós não conhecemos. Perdoa-nos, ó Deus, pelo desamor que muitas vezes praticamos. Ajuda-nos a amar muito mais. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar?